processo de avaliação psicológica, tá? Então, eu mencionei há pouco, tá, para quem chegou inicialmente, que por mais que a gente vai ter aqui, só para quem chegou depois, pessoal, um adendo, tá? Quem chegou depois, manda uma mensagenzinha aí no chat para a gente poder registrar a presença de vocês, tá bom? A gente vai falar aqui da operacionalização do processo de avaliação psicológica. Ou seja, nas duas aulas passadas, nós mencionamos e falamos um pouco da avaliação psicológica enquanto processo, de que ela não é só testagem psicológica, não é somente aplicação de testes, mas ela é um processo, né, rígido, ela é um processo com base científica, não só teórica, mas prática, que exige uma série de questões, de estratégias, que exige aí uma série de recomendações, que é um processo muito voltado para as questões éticas, né, e que exige de nós, enquanto profissionais, aí uma série de habilidades, né, seja habilidades e competências, conhecimento adequado, conhecimento sobre diversas áreas da psicologia, inclusive um autoconhecimento em nível ético, para você entender se você pode, enquanto profissional, realizar um processo de avaliação psicológica ou não. Em termos aqui do texto, né, a Jurema Cunha é um dos grandes nomes da avaliação psicológica no Brasil, especificamente em psicodiagnóstico, que é a avaliação psicológica mais voltada para a parte clínica, tá? Esse texto, ele é um texto bem completo, que fala, a gente vai esmiuçar hoje sobre os processos, sobre cada etapa do processo de avaliação psicológica, ok? Então, assim, acho que acredito que vocês lembram, né, que na aula passada a gente falou um pouquinho de cada etapa, formulação de perguntas, de hipóteses, a escolha dos testes, né, a devolutiva, alguma coisa assim mais introdutória que a gente vai esmiuçar um pouco aqui. Por quê? Porque o nosso próximo conteúdo a gente vai falar das técnicas, a gente vai falar das ferramentas, a gente vai afunilar aí até chegar numa parte mais prática em relação aos testes, tá? Então, assim, onde tem aqui psicodiagnóstico, pessoal, entendam que nós estamos falando de avaliação psicológica como um todo. Apesar de o texto ser de um livro de psicodiagnóstico, ser de uma pessoa especialista em psicodiagnóstico, por ser um texto mais completo, que fala de todas as etapas de avaliação psicológica, eu escolhi esse texto porque eu julguei ser um texto importante para nós. Né? Um texto que já é um velho conhecido meu. Ele é um texto mais antigo, porque de um livro aí, ainda, quando esse livro foi lançado, ainda não tinha a reforma da língua portuguesa, ainda era o DSM-4, né? Então vocês vão ver que algumas coisas aí estão um pouquinho desatualizadas, mas o que importa no texto é o todo, é o contexto, tá? Que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, assim, quando a gente fala em avaliação psicológica enquanto processo, nós estamos remetendo a quê? A algo que tem várias etapas, que tem várias exigências. E a primeira etapa que a gente vai ter dentro do processo de avaliação psicológica é a formulação de perguntas básicas ou hipóteses. Né? O que é isso? Tá? A gente sabe que o processo psicológico, o processo de avaliação psicológica, ele é científico, ele é técnico-científico. Ele tem uma base científica que veio através de pesquisas, que veio através aí, de uma série de estudos por outros teóricos, que chegaram até onde nós estamos hoje. Então, assim, quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com avaliação psicológica, a gente precisa partir de um ponto, partir de um pressuposto. E esses pressupostos, essas premissas, esses pontos, são as nossas perguntas. Nós precisamos, lembra que a gente falou que nós buscamos responder algumas perguntas, ter aparato técnico, teórico, para responder algumas perguntas, para chegar a um consenso, para gerar informações, que o processo, o processo de avaliação psicológica, tanto pode ser com uma finalidade em si mesmo, ou ele pode ser também um aparato, tá, que vai incrementar aí um outro processo ou uma outra condição. Por exemplo, eu já citei esse exemplo para vocês algumas vezes, mas como é um dos mais simples, tá? Dentro da clínica,
eu posso trabalhar com uma questão psicoterapêutica e inserir um processo de avaliação psicológica para coletar informações mais veementes, mais interessantes, e uma gama de informações a mais sobre aquele paciente. Dentro, por exemplo, do processo da parte organizacional, a gente consegue ali também ter informações que não são coletadas através das entrevistas, dos outros testes que são aplicados. Por exemplo, dentro do contexto jurídico, sei lá, se trabalhamos, então, em uma vara de família, a gente pode utilizar ali o processo de avaliação psicológica, né, a avaliação psicológica em si, como algo a mais que vai ser anexado aos autos do processo, que pode ser ali, servir como base, né, também para a tomada de decisão a respeito de uma decisão judicial, certo? Então, a gente começar aí falando no texto, o seguinte: o processo psicodiagnóstico é um processo científico, e como tal, parte de perguntas específicas, perguntas estas que não são qualquer pergunta, não são quaisquer perguntas. São perguntas específicas, contextualizadas dentro daquele processo, cujas respostas, né, se estruturam na forma de hipóteses que serão confirmadas ou não através dos passos seguintes do processo. Então, a gente já está dizendo aqui, ele é um processo científico, certo? Ok? Que trabalha, deixa eu ver se ele vai grifar aqui. Só um minutinho que travou, pessoal. Vou guardar um pouco aqui. Então, ele trabalha aqui com perguntas específicas, certo? E essas perguntas, elas são estruturadas na forma de hipóteses, tá? Que serão confirmadas ou não. Né? Quem já viu um pouco de método científico sabe que, basicamente, o método científico ele trabalha com essas perguntas, ele trabalha com formulação de hipóteses. E essas hipóteses, elas são confirmadas ou não. Por exemplo, em uma pesquisa para TCC, em uma pesquisa científica para qualquer outro contexto da psicologia, você vai trabalhar com hipóteses iniciais. E ao final do seu trabalho, ao final da sua pesquisa, você vai ali confirmar ou não se aquelas hipóteses que você lançou são verdadeiras, tá? Certo? Então, assim, geralmente, pessoal, eu já falei um pouco para vocês sobre isso, que geralmente, para avaliação psicológica, a gente trabalha com um ponto de partida que é o encaminhamento. A gente pode receber esses encaminhamentos advindos de um outro profissional de psicologia, de um profissional de outra área, tá? De uma escola, de quaisquer que seja aí, outra instituição, outros profissionais que possam demandar essa questão para a gente, tá? Miguel, levantou a mão, pois não? As hipóteses no final do TCC, elas têm que ser verdadeiras ou podem ser hipóteses Não, falsas? como eu disse, você vai confirmar ou não se aquelas hipóteses são verdadeiras. Você lança ali, por exemplo, quando você vai fazer o pré-projeto, você lança ali alguma pergunta, né, uma pergunta chave, né? Então, você formula ali as suas hipóteses e você vai confirmar se são ou não. Assim funciona também dentro do processo de avaliação psicológica, tá? Então, assim, a gente vai pegar aqui no texto. Qualquer pessoa que encaminha um paciente, ou paciente, cliente, analisando, tá? Examinando. Aqui a gente está falando do contexto de psicodiagnóstico, só reforçando, mas entendo que estamos falando do processo como um todo, tá? Qualquer pessoa que encaminha um paciente o faz sobre a pressuposição, certo? Ok? Guardem isso aqui, pessoal. A pressuposição de que aquela pessoa apresenta problemas ou alguma condição que podem ter uma explicação psicológica, certo? Então, por exemplo, enquanto médico, tem até um exemplo aqui no texto, isso acontece constantemente. Muitas pessoas, por exemplo, vão ao médico sentindo dor crônica, sei lá, dor de cabeça crônica. E essas pessoas fazem, por exemplo, diversos exames, né, passam por algumas intervenções, muitas vezes intervenções medicamentosas, e não acha-se ali uma cura, uma explicação, né, orgânica para aquela dor de cabeça da pessoa. Muitos médicos, tá,
compreende que pode existir um componente psicológico ali, né, relacionado a uma questão psicossomática, relacionada àquela dor de cabeça da pessoa. Então, para quem não sabe, psicossomática é a parte da psicologia que estuda a influência da mente sobre o corpo, e o corpo, a partir de questões mentais, começa a gerar doenças orgânicas que são produzidas pela nossa mente, tá? Em termos mais esdrúxulos, é isso, pessoal. Então, assim, o médico pode encaminhar aquela pessoa para uma avaliação de um psicólogo, que pode ser uma avaliação psicológica, por exemplo, para que você possa buscar ali, compreender se existe um componente psicológico, uma explicação psicológica para aquela dor de cabeça crônica, associada à ansiedade, associada a estresse, associada a outros fatores familiares, né, laborais, enfim. Certo? Enquanto o médico está ali cuidando da parte orgânica, ele encaminha para o psicólogo para nós, enquanto profissionais, buscarmos se existe ali. Ou seja, nós tivemos pergunta específica, nós tivemos uma hipótese. Qual a pergunta específica? O médico pensou, olha, será que existe um componente psicológico para essa dor de cabeça? Né? Então, a pergunta em si já é uma hipótese. Ele lança a hipótese, encaminha, que é o primeiro ponto para a avaliação psicológica, tá? E pressupõe que haja. Então, enquanto profissionais, vamos confirmar ou não aquela hipótese, aquela teoria ali inicial, certo? Então, assim, existe uma preocupação que pode se expressar por meio de uma pergunta muito vaga, tá? Será que A, ou seja, paciente, chamado aqui de A, ele vai ter aqui um contexto, né? Não aprende por um problema psicológico, partindo aqui, por exemplo, de uma demanda que veio de uma escola, ou do psicopedagogo, ou do psicólogo escolar, por exemplo, tá? Por certo, nós, enquanto psicólogos, precisamos de quê? De mais dados sobre o caso para desdobrar a pergunta vaga de um leigo, né? Numa série de perguntas formuladas em termos psicológicos. Por exemplo, perguntas que podem ser feitas. Será que A apresenta uma limitação intelectual, cognitiva? Será que A não aprende por interferência de problemas emocionais? Certo? Ainda não são perguntas precisas. A gente parte de um princípio, parte de uma pergunta inicial. Muitas vezes uma pergunta leiga, né, sobre o assunto. Mas nós vamos chegar a alternativas de explicação através dessas perguntas, como, por exemplo, aqui. O que a gente pode chegar na avaliação psicológica? Que ali o paciente tem um nível de inteligência fronteiriça, ou seja, limitado, tá? Ou que ele tem um nível de inteligência normal, mas que há uma outra interferência aí, sei lá, relacionada a estresse, relacionada a uma questão familiar, que impede ali, uma questão contextual, que impede aquele aluno, aquele paciente A, de ter uma aprendizagem significativa, certo? Então, assim, aí como diz aí o próprio texto, né? Tem uma inteligência normal, mas seu desempenho intelectual, cognitivo atual está limitado porque sofreu um trauma emocional recente, certo? Ou seja, vocês percebem que trauma emocional é um componente estritamente psicológico, certo? Então, por isso que aquela demanda veio, porque diante das análises que foram feitas pelos profissionais, não achou-se uma explicação plausível, certo? E surgiu ali, como hipótese, como pergunta inicial, a possibilidade de aquela condição do sujeito ser uma condição que tem interferência de alguma questão psicológica. Ok? Pois não, Miguel? Pedro, nessa questão de ter o texto, será que a pessoa não aprende por um problema psicológico? É assim, um caso de um transtorno obsessivo, compulsivo, pode afetar um pouco o aprendizado quando é um pouco mais grave? Sim, pode sim, porque é o seguinte, existe um componente cognitivo muito presente no TOC, que é a obsessão. A obsessão, ela é estritamente em nível mental. Então, por exemplo, geralmente as pessoas que têm TOC têm pensamentos acelerados, pensam demais, geralmente, assim, até fantasiam algumas coisas. Por exemplo, um exemplozinho, assim, bem típico que acontece com pessoas que têm TOC. A pessoa precisa
Geralmente a questão cognitiva, o pensamento da pessoa está dizendo assim, você precisa fazer X, senão irá acontecer Y. Por exemplo, você precisa lavar as mãos 20 vezes. Boa noite, Messia, seja bem-vinda. Você precisa lavar as mãos 20 vezes, porque se você não lavar 20 vezes, você vai ser contaminado com coronavírus, por exemplo. É uma questão assim, bem esdrúxula mesmo que eu estou falando, né? Isso, os pensamentos repetitivos induzem a compulsão, a obsessão, a compulsão. Então, você vai ter ali uma questão obsessiva com os pensamentos, né? E a compulsão que ela vem através do comportamento. Então, muitos desses comportamentos que são gerados são comportamentos nocivos, tá? Né? São comportamentos nocivos, porque, por exemplo, tem pessoas que lavam as mãos até ferir, por exemplo, tá? Então, de tanto lavar as mãos ali, a pessoa acaba ferindo. Pois não, Filomena? Filomena, gostaria de falar? Não, tá tudo ok, obrigada. Perfeito. Antônia também levantou a mão. Sim, professor, boa noite a todos. Quando o Vinícius nasceu, essa questão, né, de higiene excessiva, né, eu desenvolvi a mania eu lavava tanto a mão, usava tanto álcool, porque me falavam, né, que o bebê era muito sensível, eu era inexperiente. Eu usava tanto álcool, e às vezes a água estava tão morna que eu cheguei a quase me queimar uma vez, sério. Foi uma queimadura um pouco grave e era por conta da água. Eu tinha medo de ficar uma bactéria em mim e ele ainda era muito pequenininho, um umbiguinho ainda, e eu não tinha experiência. E até que a própria médica me alertou. Ela disse, não, faz isso, que você vai se habituar, isso vai virar um transtorno sério. Então, tem a higiene, mas não precisa de tanto. Ela me orientou. É uma questão, você passou por um estado, né? Não necessariamente um transtorno diagnosticado, né? Que pode ocorrer também, né? Às vezes, existem alguns fatores desencadeantes para isso. Por exemplo, quem nunca aqui ouviu dizer que se você deixasse a chinela virada, sua mãe ia morrer, né? Menino desvira a chinela, não sei o que, tem essas questões, né? Que são senso comum. Então, às vezes, pode ser um fator desencadeante, né? Não estou dizendo que né? Mas pode ser, por exemplo, às vezes, pela questão das crenças, né? A gente vai aí também trazendo esses componentes para a nossa vida, né? E o Miguel falou aí uma dica de livro, né? Tartarugas, até lá embaixo. E eu indico para vocês, pessoal, uma série aí um pouco mais antiga, que é a série Monk, um detetive diferente, se não me engano. Que ele conta a história de um detetive, né? Um cara aí na questão dos seus 40 anos que tem transtorno obsessivo compulsivo, né? Existe um protocolo muito interessante para tratar do toque, né? Que é uma questão muito específica, né? Então, assim, a gente falou aqui de um caso simples, né, aqui sobre essa questão de uma pessoa sendo encaminhada para uma escola, né, e tal, e trouxemos aí para a esfera do toque. Mas, assim, o que a gente está querendo dizer em relação ao processo de avaliação psicológica? Que nós nós precisamos buscar informações, muitas informações, o máximo de informações possíveis, né? Então, o texto está dizendo aqui, o psicólogo precisa de mais dados para que essas questões iniciais sejam respondidas, né? Elas sejam precisas. Então, a gente pode formular nossas hipóteses. Então, a gente parte de um encaminhamento, parte das perguntas iniciais, né? Nós levantamos as nossas hipóteses e vamos buscar dados através do processo de avaliação psicológica para poder entender aquele fenômeno, né? A pessoa enquanto fenômeno ou os fenômenos psicológicos daquela pessoa, tá? A gente vai falar um pouquinho disso lá, sobre fenômeno, entender as pessoas como fenômeno quando nós formos ver os psicólogos humanistas, tá? É o seguinte, ao esclarecimento e a organização das questões pressupostas no encaminhamento são tarefas de responsabilidade do psicólogo.
Então, assim, pessoal, nós vamos receber o encaminhamento, geralmente, assim, por exemplo, vamos voltar aqui para a escola, né, ou até hoje, pessoal, houve uma época, assim, acredito que era um pouco mais intensa, mas até hoje, ainda recebe-se muito, por exemplo, uma demanda advinda, assim, as escolas demandam para o psicólogo uma avaliação, ou para um neuropsicólogo, informando que acham que a criança tem TDAH, né? Imagino que vocês acompanharam aí durante um tempo atrás, né, que ficou muito evidente na mídia, a TDAH, e houve, por exemplo, um uso excessivo de Ritalina por parte das pessoas, inclusive alguns adultos, né, fazendo uso aí indevido de Ritalina, porque Ritalina é um medicamento nootrópico que estimula a questão cognitiva, né, então foi proibida a venda durante um tempo. Então, ainda hoje, né, muitas escolas, muitos profissionais de educação trabalham com esse pré-diagnóstico, né, da criança tem TDAH, né, e encaminho para o psicólogo, geralmente assim, a criança mais agitada, que não presta tanta atenção nas coisas, às vezes, pessoal, isso não é uma crítica, a criança está sendo somente criança, né, está ali, a criança está brincando, está correndo, acha a aula chata, né, então assim, a gente vai, muitas vezes ali, um caminho que é uma hipótese inicial, será que a criança tem TDAH? E a gente vai confirmar ali, buscar dentro da nossa avaliação, dentro dos critérios diagnósticos, de todo ali o aparato técnico que a gente tem, se de fato é ou não, tá? Então, assim, se é um profissional que encaminha, provavelmente não faz com base numa pergunta vaga. Então, assim, é diferente, pessoal, de nós recebemos o encaminhamento da escola e recebemos de um profissional, de um médico, de um fonoaudiólogo, de um neurologista, de um psiquiatra, né? Geralmente, as perguntas vêm mais formuladas, elas já vêm com algumas informações importantes. Então, mesmo que o encaminhamento sugira, frequentemente tem em mente uma série de questões específicas, fundamentadas em observações ou informações prévias. Por exemplo, o que eu mencionei há pouco, sobre a pessoa que tem dor de cabeça crônica. Já existe uma informação prévia, observações clínicas que foram feitas por aquele médico, tá? Eventualmente, tais questões estão explícitas no próprio encaminhamento. Outras vezes, não, o que ocorre até em razão do sigilo profissional. Então, algumas vezes, nós não vamos receber encaminhamento ali com informações explícitas, né? Ou, por exemplo, assim, ponderando uma hipótese, né? Por exemplo, aí, a escola pode informar um pouco sobre o comportamento da criança, o psicopedagogo, por exemplo, pode informar um pouco sobre o comportamento da criança, ele acreditar ou ela acreditar que se trata de TDAH, mas não explicitar essa informação, certo? Ou algum colega psicólogo, tá, que não queira também dar essa hipótese inicial, pode não vir. Então, a gente precisa aí avaliar muito mais informações a respeito. Ok? Então, assim, então, o que a gente faz quando a gente recebe, tá, pessoal? Um encaminhamento. Geralmente, nós entramos em contato por telefone com aquele profissional para poder checar algumas informações, certo? E verificar alguns dos motivos que foram enviados. Inclusive, é importantíssimo, por exemplo, pessoal, só puxando um gancho para a parte de psicoterapia, que, por exemplo, se você tem algum paciente que é encaminhado para que ele vem, por exemplo, encaminhado de um psiquiatra, por exemplo, né, você possa fazer contato com esse profissional e criar um vínculo também para entender melhor a história clínica daquele sujeito, tá? Pois não, Vitória? Tá escutando agora? Agora estou. Acho que meu fone está com problema. O que acontece muito também nesses diagnósticos, o que eu estou percebendo ultimamente, é muita criança sendo diagnosticada com autismo. E muitas vezes elas não apresentam sintomas. Minha mãe mesmo está com uma aluna que a mãe dela diz que a criança tem autismo, mas ela não consegue identificar sintomas de autismo na criança. Ela é psicopedagoga e ela diz: eu não identifico nada que essa criança possa ter autismo. Claro que é mais difícil por a aula estar online,
não tem aí esse contato maior com a criança, mas ela diz que não consegue identificar e dizer que essa criança tem autismo, não, porque não aparenta de forma alguma. E a gente vê muito, está crescendo muito os diagnósticos de autismo, e eu acho que é simplesmente o fato da criança ser assim, e já coloca um diagnóstico pronto, sem ter uma maior profundidade no assunto, investigar direitinho. Interessante, Vitória. E assim, um outro ponto, pessoal, os transtornos de neurodesenvolvimento, por exemplo, como autismo, eles têm níveis, né? Existem alguns transtornos leves, moderados e graves. Eu tive a oportunidade no meu estágio lá no CAPS Infantil, lá em Natal, de trabalhar com... Sim, Miguel, se encaixa sim. Está bem conectado a fala da Antônia. Trabalhar com os 3 níveis, né? E, por exemplo, existe a síndrome de Asperger, né, que seria, por exemplo, um autismo mais leve, não chega nem a ser moderado, né, mas que algumas pessoas, né, têm, às vezes é um pouco mais difícil de ser diagnosticado. Por exemplo, um caso bem famoso de alguém que tem Asperger é o Messi, né, o Messi tem um tipo de autismo, mas que é um cara brilhante ali, que não tem, por exemplo, nenhum tipo de limitação. Assim, vez ou outra, ele tem algumas questões comportamentais, assim, o pessoal já chegou a comentar e tal, por exemplo, até teve uma época em que ele, sei lá, não cumprimentou pessoas, né, então tem alguns aspectos, assim, mais específicos, tá, do Asperger. Eu, por exemplo, conheço um psicólogo que eu acompanho diariamente, que é o Bruno Soalheiro, acho que, inclusive, eu já até mencionei ele aqui e sugeri para vocês segui-lo. O Bruno Soalheiro tem Asperger, né? Ele tem um tipo de autismo, mas que é uma pessoa brilhante, não impede nada, nenhum tipo de questão cognitiva, comportamental, impede dele ter aí nenhum tipo de disfunção, tá? Eu não sei se a Ingrid ia falar, eu vi só aqui o microfonezinho abrindo. Ingrid, você ia comentar alguma coisa? Oi, Pedro. Boa noite, pessoal. Não, só dizer assim que quando alguém colocou aí que os pais, né, não têm paciência com os filhos, talvez eles concordam e que às vezes digam assim, na minha época os meninos não eram assim. O que é que está acontecendo com as crianças de hoje? Quer dizer, comparar uma geração com outra geração, eu acho que é muito errado dizer assim, não, mas deve ter algum problema, né? E no caso desse aluno aí, da mãe de Vitória, é interessante perguntar quem disse, né? Quem disse que tem, quem disse que é autista, criança, e se tem laudo, né? Porque às vezes só acha, alguém disse que apresentava, né? Porque os autistas geralmente, né, não são todos, que tem os níveis, né? Eles andam nas pontinhas dos pés, eles não gostam de ruído, nem do liquidificador, né? Que eles acham altíssimos, e os ruídos, eles se multiplicam, o som, né? A altura, digamos assim. E eles não gostam de ser abraçados, nem de abraçar. São as principais características, né, Pedro? Assim? Isso. Tem alguns aspectos que são mais visíveis, né? São mais, e outros assim, não. e outros não. Geralmente, assim, os casos moderados a graves, eles são mais específicos, né? Porém, os casos mais leves não tem, assim, é mais uma questão, não é tão manifesta por parte das pessoas. Por exemplo, no Asperger não é tão manifesta a questão desses sintomas mais específicos, né? Essa questão sinestésica, essa questão, posso dizer, corporal, né? Vai mais para a questão comportamental mesmo, né? E cognitiva. Edinaldo, por gentileza. Tem um filme que fala sobre essa síndrome de Asperger, que é O Recepcionista, que é muito bom. Bacana. Mais uma indicação aí, pessoal. Vamos anotando as indicações, tá? Eu gosto muito de trabalhar com vídeo, com séries, com filmes, porque eu acredito que tanto a vida imita a arte, quanto a arte imita a vida. É uma questão aí homeostática, tá? Deixa eu ver só aqui as perguntas de vocês. Nesse ponto que a Ingrid falou em relação à questão também, a Antônio, já ligando um pouco que a Vitória também trouxe, a gente vê muito isso, pessoal, hoje. Como eu sempre falo para vocês, existe a questão do contexto, a gente precisa, nem sempre é necessário olhar o contexto.
mas na maioria das vezes a gente precisa identificar o contexto, né? Porque muitas vezes, assim, a criança nem tem ali, já existe, sei lá, um diagnóstico, às vezes, eu não diria errado, mas equivocado, né? Você precisa observar o contexto da criança, como é a questão familiar, como é a questão social, enfim. A gente precisa trabalhar, por exemplo, dentro de avaliação psicológica, com o máximo de informações possíveis, né? Então, aqui, a pergunta do Marcos, né? O médico, sem ser o próprio psicólogo, ele pode dar esse tipo de diagnóstico sem se caminhar psicólogo. Marcos, psiquiatra e neurologista, certo? São profissionais habilitados, principalmente psiquiatra, né? Para diagnósticos clínicos, tá? Então, psiquiatra é o habilitado para isso, o neurologista também para alguns diagnósticos, tá? Então, obviamente aí que trata-se também de uma avaliação mais específica, mais voltada para essa questão. Miguel, a respeito do Messi, sim, ele tem um transtorno mais leve, né, que é o Asperger, é como se fosse ali um tipo de autismo mais leve, nem chega a ser moderado, tá? Pedro, Oi? você falando desse transtorno aí do Messi, questão do comportamento, eu lembrei de uma cena que aconteceu bem recente, entendeu? Eles ganharam um título de um campeonato na esfera nacional, enfim. Aí os jogadores lá tudo comemorando, lá tudo manifestando, e ele lá de boas, como se fosse nada, entendeu? Bem na dele, né? Bem introspecto, né? Isso é bem típico, né? Dos transtornos de neurodesenvolvimento, tá? Então, pessoal, aí a gente aqui, como eu estava mencionando para vocês, a gente vai entrar em contato com o pessoal, né? Vai entrar em contato com aquela pessoa que encaminhou, por exemplo, o médico, o psicopedagogo, a própria instituição, e nós vamos buscar informações, né, também, entender um pouco mais, a gente pode fazer isso, entender um pouco mais da demanda que está vindo para a gente, né? Por quê? Porque a partir do momento em que começa a coletar informações dentro do processo de avaliação, a responsabilidade vem para mim. Então, o máximo de informações que eu puder coletar vai ser necessário para eu poder dar andamento ali ao meu processo, né? Então, assim, ele vai dizer aqui, ele vai citar o exemplo que eu passei para vocês agora há pouco. O médico pode telefonar dizendo que tem uma paciente com patologia de coluna, né? Eu citei dor de cabeça. E que suspeita que os sintomas sejam, pelo menos, parcialmente de fundo psicológico. Ou seja, ele não está dizendo aqui, afirmando que são exclusivamente psicológicos. Mas que o médico, vocês sabem que os médicos também estudam a questão psiquiátrica, psicológica ao longo da sua formação, né? E eles também são profissionais habilitados aí para ter um olhar assim mais humano, um olhar mais diferenciado sobre as demandas que eles recebem, né? Então, assim, poderia ser indicado intervenção cirúrgica para alívio da dor e da restrição da motilidade, né? Mas lhe é de importância fundamental saber como a paciente reagiria à cirurgia. Ou seja, existe um pressuposto, que existe o médico não está dizendo ali que é de cunho psicológico, mas ele se preocupa, por exemplo, ali, a partir das observações que ele fez, se, por exemplo, aquela paciente ela reagiria bem se fosse recomendada a cirurgia, né? Aqui me lembra, pessoal, uma questão importante. Eu não sei se vocês já conheceram alguém, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica, tá? Existem hoje profissionais especialistas em avaliação psicológica para o contexto de cirurgia bariátrica, né? Eu tenho uma professora, a Mariana Lucena, que ela é especialista no atendimento a pessoas que estão se preparando para a cirurgia bariátrica. E, assim, o acompanhamento ideal, né, de uma pessoa que vai se submeter a esse tipo de cirurgia, a esse tipo de procedimento, é que seja, além da questão nutricional e médica, seja também psicológico, né? Então, você vai fazer ali um acompanhamento pré-cirúrgico, né? Durante a cirurgia, não no sentido de participar lá da cirurgia, não é isso, mas, por exemplo, você acompanhar o paciente ali até o dia que ele vai fazer a cirurgia, ligeiramente após, quando ele receber alta, você fazer o acompanhamento pós-cirúrgico, né? Por quê, pessoal?
Por que é necessário uma avaliação? Por que é necessário esse acompanhamento? Porque é o seguinte, vocês imaginem, tá? Nós temos a questão, eu imagino que vocês já tenham ouvido falar em dismorfia corporal. O que é dismorfia corporal em termos assim bem específicos para a gente entender? São pessoas, eu, por exemplo, já atendi uma adolescente que tinha um transtorno alimentar, ela tinha dismorfia, por exemplo. Ela era menina, magrinha, né, e tal, mas ela falava abertamente que quando se olhava no espelho, ela se via obesa, se via gorda, se via ali com um corpo totalmente diferente. No processo, por exemplo, de cirurgia bariátrica, ocorre a questão inversa. Muitas pessoas que fizeram cirurgia bariátrica, por exemplo, desenvolveram algum tipo de ansiedade, algum tipo de estado psicológico ali, de estado de humor alterado, depois que fizeram cirurgia, porque a pessoa se olha no espelho e não se reconhece, por exemplo. Foram muitos anos ali se vendo, né, de uma forma. Ao passo que tem pessoas que ficam muito alegres, muito felizes, né, tem pessoas que reagem de uma forma negativa. Então, é tanto por isso, quanto principalmente para as adaptações que a pessoa vai precisar fazer após a cirurgia. Precisa de ter uma restrição alimentar, de uma alimentação adequada, de uma questão comportamental, de exercícios, de mudança na rotina, né? Então, não somente na questão de cirurgia bariátrica, mas também de outros contextos que são necessários essa avaliação, esse acompanhamento, né? Então, só assim, uma questão para exemplificar. Pois não, Miguel? Essa questão que você falou, a dismorfia corporal, né? Se estou enganado. Ela pode também estar ligada pelo fato da pessoa não se reconhecer e achar que uma pessoa magra, achar que está um pouco acima do peso. Eu posso até estar viajando, mas ela pode também estar ligada com bulimia, essas coisas assim. Uma pessoa come demais e acha que está, nossa, gorda, mas não está. Sim. É um dos sintomas típicos dos transtornos alimentares, bulimia e anorexia, né? Tem muitas pessoas que às vezes não têm transtorno, tá? Mas é um dos componentes, às vezes, assim, de diagnóstico com diferencial na questão dos transtornos alimentares, né? Os mais conhecidos são bulimia e anorexia, existem outros também, mas bulimia e anorexia são muito típicos, né? Então, as pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que teve anorexia, desenvolveu anorexia, né? E ela relatava isso de se olhar no espelho, ela magrinha já tinha, né, passado por diversas situações, mas ela relatava que olhava no espelho, né, e é uma espécie de alucinação, de delírio. A pessoa olha no espelho e se vê ela como se fosse uma outra pessoa. Tá? Aí é o seguinte, pessoal, voltando aqui para o exemplo da pessoa que tem a dor nas costas, certamente passou por um médico, por um clínico, por um ortopedista. Eu vou só pegar aqui o carregador do meu notebook, que ele está começando a descarregar aqui, rapidinho, tá? Foi. Só que o médico, ele acredita que existe algum componente psicológico ali, seja relacionado à questão crônica, né? Seja relacionado também à questão, por exemplo, de haver um outro tipo de intervenção cirúrgica medicamentosa, como a pessoa pode reagir frente àquela situação, frente àquele procedimento. Aí o texto trata da questão cirúrgica. Então, ele vai dizer que aqui, por certo, temos algumas questões, tá? Quais poderiam ser as perguntas iniciais aí para serem levadas para um processo de avaliação psicológica? Aqui. Há fatores associados à condição médica, fatores psicológicos, né? Como a paciente reagiria à situação cirúrgica e à longa recuperação? Por quê? Vocês sabem que cirurgia na coluna é complexa, é uma cirurgia de risco, né? E exige aí uma recuperação muito específica, né? Então, tem essas questões também. Qual o prognóstico do caso, né? O que pode acontecer com aquela pessoa? Quais são as hipóteses, né? Por exemplo, sei lá, existe um risco de a pessoa fazer essa cirurgia e existe, por exemplo, um risco ali de ela, sei lá, desenvolver uma paraplegia, alguma coisa do tipo, ou alguma questão, existe alguma questão de lesão. Então, tem toda uma série de coisas aí que sejam
que podem ser avaliadas, né? Então, Edinaldo, pois não? Edinaldo, você gostaria de falar? Não, acho que levantou. Não, foi sem querer. Por engano, né? Tudo bem. Então, é o seguinte. Delineia-se, portanto, aí 3 objetivos para o exame, que é a partir dessas 3 perguntas, né? Eu também tenho um problema de coluna seríssimo. Por outro lado, né, as questões colocadas pelo médico já começam a ser traduzidas em termos psicológicos. Vocês lembram que agora há pouco eu falei que quando esse encaminhamento vem de um profissional específico, de um profissional habilitado, ele já pode vir com algumas questões mais específicas, com alguma questão mais direcional? Foi o caso disso aqui, tá? Dessa situação, né? Então, o médico, já nas suas observações, ele já mencionou que poderia ter alguma relação ali. Então, assim, a gente vai levantar aqui, pessoal, algumas hipóteses a partir dessas perguntas. Por exemplo, primeira questão, né? Há fatores psicológicos associados à condição médica? A hipótese de trabalho que o psicólogo levantar, né, primeiramente, é de que o diagnóstico da paciente seria de acordo com o DSM, tá? Seja o 307.89 do eixo 1. Ou seja, por quê, pessoal? Vamos só fazer uma ressalva aqui nesse parágrafo para vocês. Eu mencionei na aula passada que nós, enquanto psicólogos, devemos conhecer de outras áreas e obtermos outros conhecimentos para fazermos uma boa avaliação psicológica. Esse conhecimento aqui é de psicopatologia, é de conhecimento dos transtornos mentais, de conhecimento, tá? Para quem não sabe, tá? Todo mundo sabe aqui o que é DSM, pessoal? Perdão, Pedro, né? Você tem direito à palavra. Todo mundo sabe o que é o DSM? Aqui, ó. Vou marcar aqui em amarelo. Não, eu vou confessar, Pedro, que eu não sei. Não sabe, né? Quem sabe o que é o DSM, pessoal? Seria um manual que um Manual. psicólogo... alguma coisa, um manual assim, referente à questão de psicologia, com diagnóstico, essas coisas assim. Eu acho que é psiquiatria, não? Diagnósticos psiquiátricos. Porque eu vi lá na biblioteca, eu vi um livro lá na biblioteca da FAOP com o nome DSM-5. Eu estou até com ele aqui, se eu não me engano. É Casos Clínicos DSM-5. Perfeito, ótimo. Então, pessoal, o DSM é bem isso que vocês falaram mesmo, tá? Ele é... deixa eu ver aqui, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, alguma coisa assim. Traduzindo, em bom português, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Ele é o nosso manual, apesar de ser criado pela Associação Americana de Psiquiatria, ele é o manual, né, dos transtornos psicológicos, transtornos clínicos, tá? Voltados para a questão de diagnósticos. Ele é universal, assim como nós temos o CID, né? Então, acho que o pessoal que já trabalha aí na saúde, Filomena, Cris, né, mais alguém que trabalha na saúde, já conhece o CID, né? Que é a Classificação Internacional de Doenças. A gente tem o CID, né, que atualmente tem o CID-10, e nós estamos, aí está para ser lançado o CID-11, eu não sei se foi lançado ainda. Vocês sabem dizer, Cris ou Filomena, se já foi lançado o CID-11? Sei dizer não, ainda estamos trabalhando com 10. Trabalhando com 10, né? E só que o DSM, nós estamos aí na questão do DSM-5 já, né? Que é a 5ª versão do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, né? Então, assim, a partir disso, pessoal, lá vai ter, por exemplo, todos os sintomas, todas as questões. Ele é um manual estatístico, né? Então, por quê? Ele leva em consideração as pesquisas que são feitas com pessoas no mundo inteiro para entender, por exemplo, quais são os sintomas associados à depressão, os sintomas mais típicos. Aí lá você vai ter, por exemplo, todos os tipos de depressão que são catalogados hoje.
transtorno depressivo maior, transtorno depressivo menor, depressão, transtorno depressivo sazonal, existem vários. Cada capítulo do DSM, ele vai trazer ali transtornos específicos, tá? Então, alguns vão falar sobre os transtornos de humor, transtorno de humor, por exemplo, transtorno bipolar é transtorno de humor, transtorno depressivo é transtorno de humor, transtornos de ansiedade, transtornos de neurodesenvolvimento. Pois não, Simone? Não, Pedro, foi o que Você me falar? atrapalhei aqui, desculpe. Ah, tudo bem, tá certo, obrigado. Você vai ter ali todos os transtornos mentais, psicológicos, psiquiátricos que são relacionados hoje. Tem uns transtornos, assim, bem atípicos, né? Às vezes você olha assim e acha estranho, porque, né, a gente nem sabia que existia. E é o seguinte, antes o DSM ele era por eixos, né? Então, eixo 1, eixo 2, eixo 3, existe o eixo lá só dos transtornos de personalidade, por exemplo. Né? Teve algumas mudanças do DSM-5, inclusive ele foi muito criticado pela comunidade científica, né? DSM-5, né? Porque, principalmente assim, pessoal, porque ele é feito por psiquiatras, mas nós, enquanto psicólogos, somos, abre aspas, obrigados para questões clínicas utilizar como principal aí ferramenta, tá? Mas é um manual importantíssimo para a gente, né? Principalmente para a questão clínica, diagnóstica, ele é importantíssimo você conhecer, obviamente assim, Pedro, eu vou ter que decorar todos os transtornos do DSM, não, só que ele é um livro desse tamanho assim, tá? Mas conhecer é muito bom, né? Conhecer, por exemplo, os transtornos mais conhecidos, os transtornos ansiosos, que tem dezenas, transtornos depressivos, que tem outras dezenas, transtorno de personalidade, né? Eu gosto bastante. É muito importante, tá? E a gente faz muita coisa com base no DSM. Por exemplo, o meu TCC foi com base no DSM-4, né? Transtorno de personalidade. A avaliação, o instrumento que eu trabalhei na minha pesquisa do TCC, ele estava relacionado diretamente ao DSM-4, porque na época não tinha lançado o 5 ainda, tá? Então, assim, existe, pessoal, um transtorno lá no DSM chamado de transtorno doloroso associado tanto com fatores psicológicos. Aliás, transtorno doloroso associado, aí eu deixo estar tanto com fatores psicológicos quanto com condição médica geral. Eu que me equivoquei aqui, pessoal. Transtorno doloroso associado. Quando você fala em transtorno doloroso associado, você vai estar falando aqui de um transtorno que tem algumas questões psicológicas envolvidas. Tá? Por exemplo, pode ser dor crônica, pode ser alguma dor que a pessoa tem, que tem algum componente psicológico. Então, assim, geralmente ele está associado a uma condição médica, tá? Uma questão orgânica que tem ali uma questão psicológica também envolvida. Um fato interessante, pessoal, a respeito do DSM, é que, por exemplo, a TPM, tá? Que toda mulher tem, algumas de forma assim mais específica, algumas pessoas têm uma questão, eu conheço pessoas, por exemplo, que mudam comportamento, mudam também, aí outra questão muito voltada, principalmente para a questão comportamental, ele veio no DSM-5, né, como um transtorno, certo? Um transtorno específico de um determinado tempo. Por exemplo, ali, eu acho que ele é chamado de transtorno disfórico pré-menstrual. É isso aí mesmo, que esse transtorno disfórico pré-menstrual. E eu estava até vendo um especialista falando sobre esse assunto, Pedro, que nessa época tem muitas mulheres que estão presas porque cometeram crime. Quando estava tem esse transtorno e não sabia, porque foi há pouco tempo, que foi começando a tratar isso como transtorno. Isso. Inclusive, existe hoje jurisprudência, né, de que, por exemplo, de inocentar mulheres que cometeram algum tipo de crime, né, durante o período pré-menstrual, em virtude da mudança comportamental que é muito específica, né? Então já existe jurisprudência para isso, tá? Então mulheres assim não vão utilizar isso como
Aí, Achava que já era uma desculpa, coisa tá? assim boa, né? Não, mas, sei sim, não, é porque eu estava TPM, né? Isso, Vitória, justamente, a imputabilidade, exato. Não se torna um ato doloso, ou seja, quando há intenção de fazer. Muitas vezes ele vai Pedro, ser questão Miguel, culposa, né? Pedro, só me lembro de A Miguel. pensão E da o gente usa troféu, hein, Miguel? para acertar contas, hein? Peraí, pessoal, tem 3 pessoas falando ao mesmo tempo, desculpa. Oi? Eu falei, já imaginou se a gente usa esse artifício aí para acertar contas? Fica complicado. É complicado, complicado. Simone, desculpa. e tem tratamento. Para esse transtorno disfórico, tem um tratamento. Se a pessoa. E esse tratamento é feito através da própria pessoa. Quando ela vê que ela não tem mais controle, aí procura se tratar. Eu tenho esse transtorno, né? Alguns meses atrás, eu reconheci que eu tinha ele, quando eu percebi que eu não estava mais tendo controle sobre alguma situação. Então, eu procurei o ginecologista, ele passou o tratamento e eu trato e convivo super bem. Já para que não Perfeito. aconteça, já para que, né, não tenha desavença dentro de casa, não venha perder o controle em outra situação. E existe uma série de sintomas associados, né? Hipersonia, ansiedade elevada ou depressão, irritabilidade excessiva, existe uma série de sintomas associados, né? Que são bem típicos da questão pré-menstrual, né? Então, assim, pessoal, brincadeiras à parte, né? É uma questão séria e o DSM ele vai dar esse norte para a gente, né? Obviamente que é assim, pessoal, o DSM ele não pode ser utilizado como o Dr. Google, né? Então, por exemplo, você vai olhar, estou lendo aqui o DSM, aí começa a ver, meu Deus, eu estou sentindo isso. Aí aqui, não, estou sentindo isso, estou sentindo isso, né? Simone, ela teve um critério aí de autoavaliação criterioso, né, para poder chegar a uma questão de identificar isso é muito importante. Mas não é um manual, por exemplo, que a gente vai olhar lá e ficar, né, até porque, por exemplo, para alguns transtornos específicos tem um tempo de sintomas, por exemplo, 2 semanas, 3 meses. Por exemplo, no DSM-5 entrou também o luto patológico, tá? Então, por exemplo, a pessoa que vivencia um luto, salvo engano, aí por mais de 3 meses, se não me engano, não me recordo bem agora, porque eu nunca me aprofundei, mas salvo engano, por mais de 3 meses, a vivência daquelas características do luto já pode ser considerado algum tipo de transtorno depressivo, né? Então, tem toda uma questão, algumas críticas foram feitas também ao DSM, mas acaba sendo uma ferramenta muito importante para nós, principalmente para quem vai trabalhar com a parte clínica. E quando eu falo da parte clínica, pessoal, não falo somente de psicoterapia, tá? Existe a questão hospitalar, existe toda uma série aí de psicologia da saúde também, que tudo está dentro da parte clínica, tá? Então, assim, voltando lá para a nossa paciente, né, que nós recebemos lá do médico com a dor na coluna, e o médico levantou algumas perguntas, a partir daí a gente pode levantar algumas hipóteses. Então, por exemplo, né, a gente vai levantar algumas perguntas como hipótese. Aqui, a paciente apresenta transtorno mental associado, em especial à depressão? Será que aquela dor da paciente está associada a uma questão depressiva? Tá? Há um problema psicossocial agravante, por exemplo, como é a relação familiar daquela pessoa, como é a questão dos relacionamentos interpessoais, como é a questão, como é que posso dizer, socioeconômica daquela pessoa, né? Então a gente precisa entender também um pouco se existe alguma questão psicossocial envolvida ali, tá? A paciente tem conflitos relacionados à dependência e independência, tá? Ela tem alguma questão de algum tipo de dependência de outras pessoas, né? Então, a paciente aqui é um fator importante aqui, pessoal. A paciente obtém ganhos secundários a partir dos seus sintomas. Vocês sabem o que é ganho secundário, pessoal? O que é ganho secundário? Quem arrisca aí? Ganho secundário. Quem já ouviu falar nisso?
Ninguém? Vocês nunca ouviram falar em ganho secundário? Certo. Então, assim, pessoal, ganho secundário, eu vou assim, ser bem específico para vocês. No caso dessa paciente aí, tá? Ela está sentindo dor nas costas. É uma questão relacionada à coluna. Só que muitas vezes, pessoal, o que acontece com essas pessoas? Tá? Vamos ver se alguém aqui já fez isso. A pessoa está doente, tá? E você está lá começando a sentir os sintomas e tal, aquela coisa toda. E o que acontece, por exemplo, no geral, estou falando no geral, quando você está doente? Existem cuidados que são voltados para você, né? Vou citar um exemplo aqui, pessoal, da minha infância. Ver quem viveu isso, né? Houve uma época, pessoal, que, por exemplo, o refrigerante Fanta só era para quem estava doente. As bolachinhas creme crack também. Pronto. Uma maçã. Isso, exatamente. Então as pessoas queriam ficar doentes, porque era bem tratada. Esse é o ganho secundário? Exatamente, exatamente. É o ganho Ou seja, secundário. Adoecer e ficar doente era bom. Ou seja, exato, para ser melhor tratado, para tomar Fanta, para receber ali o biscoito, a bolacha creme crack, né? Geralmente, assim, era feita uma comida diferente para aquela pessoa que estava doente, né? Então, muitas pessoas, existem pessoas, inclusive, que desenvolvem os sintomas sem estarem doentes, né? Fingem, né? Às vezes até desenvolvem, né? Quem está aí no chat rindo é porque já fez isso. Certamente, certamente. Né? Então, assim, esse ganho secundário, muitas vezes, assim, existe um problema, pessoal. A paciente aqui, no caso, ela tem a dores nas costas, mas no instante, aí, ó, eu estou entregando o Vinícius aí. Mas, por exemplo, às vezes existe um componente emocional ali de que a pessoa, sei lá, de repente aquela pessoa era negligenciada. E ela ficou doente, as atenções se voltaram para ela, às vezes os sintomas eles se agravam, ou eles se estendem por mais um tempo, porque a pessoa cria aquela condição, né, para ter mais cuidado, para ter mais atenção, para tomar Fanta, né, por exemplo. Isso acontece muitas vezes, né. Então, a gente sabe, vocês sabem que por uma questão psicossomática, a nossa mente é capaz de criar sintomas. Né? Então, às vezes, por exemplo, sei lá, a criança não quer ir para a escola. Né? Ela começa ali a ter aquela questão de dizer que está com febre, dizer que está alguma coisa, às vezes o corpo produz, né? Algum tipo de sintoma que vai corroborar, mas a criança quer ficar em casa, né? Tomando Fanta, quer ficar ali os cuidados da mãe, aquela coisa toda, né? Então, esses são os ganhos secundários. Ganho secundário é sempre aquela questão de que você vive uma situação que ela é uma situação disfuncional para você, não somente orgânica, pode ser uma questão comportamental. Por exemplo, pessoal, citar um exemplo típico, relacionamento. A pessoa vive um relacionamento ruim, ela pensa na separação, mas ela tem, por exemplo, ali, um apoio da família, do cônjuge, ou a pessoa, por exemplo, é sustentada pelaquela pessoa financeiramente, né, ou ela permanece ali por algum outro motivo. Então, ela permanece na questão disfuncional, mesmo querendo sair, mas tem um ganho secundário em relação a isso, que ela está, abre aspas, se beneficiando disso. Né? Não somente se beneficiando, mas que é uma questão que é bom ou boa para ela, né, em contrapartida ela tem ali um relacionamento que não é legal. Certo? Então, é o seu ganho secundário. Existe uma questão disfuncional, mas a pessoa permanece ali porque, de algum modo, ela está tendo um ganho que não está relacionado àquela situação primordial, primária, que é a questão da dor, que é a questão do relacionamento, que é a questão da condição disfuncional, mas o ganho secundário por um outro fator externo. Tá? Então, assim, no caso aí da paciente, houve também a reformulação das perguntas e outros termos, né, buscando também base em pressupostos psicodinâmicos. Sempre que a gente fala de psicodinâmica, pessoal, a gente está falando das teorias psicanalíticas, que tem a ver com a questão inconsciente, tá? O processo que permitiria responder às últimas perguntas teria como objetivo básico o entendimento dinâmico, ou seja, a questão psicológica do sujeito aí, no caso da mulher. Então, assim,
Assim, os objetivos do psicodiagnóstico, da avaliação psicológica, dependem das perguntas iniciais. É a partir dessas perguntas, dessa formulação de hipóteses, a gente buscando entender, será que a paciente tem uma questão psicossocial? Será que é um ganho secundário? Será que ela tem ali alguma outra condição que está favorecendo aquele quadro dela? Né? O médico pode contribuir, o outro profissional pode contribuir para o nosso raciocínio clínico, certo? A gente está falando aqui da clínica. Mas pode acontecer em outro contexto também. É a partir dessas perguntas, dessas hipóteses, a gente começa a se perguntar, começa a deduzir, né? Começa a induzir algumas coisas. Induzir nem tanto, mas deduzir algumas coisas, né? Pressupor, criar premissas, porque a gente tem que partir de um ponto. Então, as premissas são ali, o nosso ponto de partida para a gente começar o nosso processo. Aí, no caso, né, nesse caso aqui, com base no encaminhamento, decidiu-se fazer um psicodiagnóstico com 2 objetivos básicos. Ou seja, eu elaborei minhas perguntas, eu elaborei minhas hipóteses, desenvolvi meus objetivos. Lembra que nós falamos isso na aula anterior? De que a avaliação psicológica ela tem objetivos específicos? Ou seja, tá? O objetivo do psicodiagnóstico aqui, pessoal, ele vai ter, o psicólogo avaliou e chegou à conclusão de que teria que buscar 2 objetivos básicos, tá? Uma classificação nosológica, ou seja, uma classificação em termos de buscar um tratamento, por exemplo, tá? Diagnóstico nosológico é assim, é você entender o diagnóstico da doença e buscar um tratamento para ela, certo? Que seria mais para a parte orgânica. Ou seja, eu estou buscando aqui retirar os aspectos psicológicos e envolver, dizer que isso é somente uma questão orgânica, certo? E de entendimento dinâmico, ou seja, buscando aqui aspectos da personalidade, buscando aspectos da questão comportamental da pessoa, tá? Para que o laudo fornecesse ao médico não só uma explicação do caso, mas também uma compreensão que lhe facilitasse o manejo. Ou seja, se eu estou dizendo aqui, olha, doutor fulano, identifiquei aqui, você manda através do laudo, não foram identificados aspectos psicológicos relevantes, né, tendo avaliando, apresentado, deixa eu ver aqui, funções cognitivas, né, traços de personalidade, enfim. Depois a gente vai falar sobre laudo, tá? Não se preocupe, a gente vai trabalhar isso bem direitinho. Certo? Ou ele vai dizer ou nós vamos dizer que foram identificados, sim, aspectos psicodinâmicos, identificados fatores psicossociais, né, fatores cognitivos, né? Isso, Miguel, perguntas iniciais levam a um diagnóstico coerente. A gente precisa ter coerência, a gente vai chegar a algum lugar. E é uma questão complexa para chegar naquele lugar, certo? Naquela finalidade. Então, assim, a gente vai ter aqui, ó, a partir dos dados do psicodiagnóstico, né, ou ali da avaliação psicológica, também seria possível atender aos objetivos de prognóstico e de prevenção. Ou seja, tá? Então, se eu identifiquei que existem ali alguns fatores psicológicos envolvidos, tá? Obviamente que, como há, por exemplo, ali a sugestão de cirurgia para aquela paciente, nós podemos, então, melhor conduzir como pode ser a questão da recuperação, da parte pós-cirúrgica dessa paciente. Então, se existe ali, por exemplo, fatores psicossociais envolvidos, por exemplo, ali, se existe um ambiente familiar disfuncional, certamente a recuperação daquela pessoa não vai ser tão... ela vai ter alguma dificuldade na recuperação, por exemplo, se ela não tem um apoio familiar. Pessoal, acho que se vocês contarem quantas vezes eu falei, por exemplo, hoje, já deu umas 150 vezes. Pedro, Simone conta. Como é? Simone conta. Simone, você contou quantas vezes ele disse? Não, contei. Ah, tá. Dessa vez ele não conta. Ela tem mania de contar. Como é, Miguel? Miguel falou o quê? Hidro de conta também. Não, mas eu aprendi com Simone. Simone conta mais. Ela já contou de outro professor. Mas eu tenho isso também desde um tempo. Quando eu era professor do ensino médio, só para vocês terem uma ideia, eu era professor de física, tá? Eu já dei aula, pessoal, de português, já dei aula de geografia e já dei aula de física em outros tempos.
né? E eu dava aula de física, primeiro, segundo, terceiro ano. Na época eu era amigo da escola. Aí eu tinha uma questão de pois bem. Tudo que eu falava, pois bem. Tudo que eu falava, pois bem. E os meus alunos começaram a me apelidar de pois bem. Professor, pois bem. Certo? Professor, pois bem. Então, o pessoal, às vezes a gente estava lá no meio da aula, né, e tinha essa coisa de, pois bem. Né, o pessoal, eu estava lá explicando, falando de velocidade média, delta T sobre delta S, não sei o quê. E lá o pessoal, pois bem, aí tinha aquela questão cômica, né, então, mas Pedro, eu tenho muito, pois bem, diz aí, né? antes a gente tem que saber, né? Porque a gente é aluno, a gente sabe. Antes dele lhe apelidar, eles devem ter dito para você. Pois bem, e você percebia? Sim, eu percebi, e eu levei isso na esportiva, entendeu? Eu levei na esportiva, na época, era uma turma muito bacana, que eu tinha, era uma turma de primeiro ano, né? Eu lembro até hoje dessa turma, né, que eu dava primeiro, segundo, terceiro. Terceiro ano era só uma turma, primeiro ano acho que eram uns 4 e 2 do segundo, era isso mesmo. Física, eu dava aula de física, só imagine aí, né, nada a ver. Mas eu gosto muito de física, sempre gostei mais de física do que de química. Então, assim, essa questão foi, acho que o Baixinho levantou a mão aí, queria falar alguma coisa, Baixinho? Pedro, Acho que não. Oi, Miguel. eu citei essa questão de quando uma pessoa está contando a história, ela costuma usar muito o aí. A minha professora de português do terceiro ano, ela pediu para a gente fazer resenhas de livro na aula, entendeu? Ir lá para frente. E era um desafio, não ter que repetir isso aí, porque eu não encontrava palavras que substituísse. Uhum. Porque é o seguinte, a gente precisa de fazer, quando nós estamos raciocinando, a gente precisa fazer ligação entre as coisas. E o nosso cérebro, ele fica procurando alguma forma de ligar. Então, entre essa pausa que a gente dá numa narrativa, né, a gente utiliza uma palavra de ligação. Então, o que as pessoas estão contando? Você vai contar uma história. Aí aconteceu tal coisa. Geralmente a pessoa dá uma pausa, né? Aí, tem pessoas que falam isso demais. É uma espécie de vício de linguagem, né? Então, no caso aqui do meu, por exemplo, é que eu fico pensando numa ligação. Aí se torna redundante, né? Então, eu vou aqui no automático. Eu nem percebo, às vezes, que eu estou falando, só que daqui a pouco eu tenho insight e disse, caramba, eu já falei muito, por exemplo, né? Tipo assim, né? Então, geralmente tem uma pausinha, né? Como a Tainara está dizendo aí. Às vezes tem uma pausinha curta, aí, né? Aí. E isso ocorre também, pessoal, na escrita. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sempre que vocês escreverem um texto, um trabalho, uma resenha, um artigo, alguma coisa, vocês vão lá no Word, certo? Utilizem a opção de localizar, Ctrl L no Word. Eu faço isso aí. E Digita vocês a palavra e eles vão digita... ela fica grifado, né? Quantas vezes você já escreveu? Isso. Aí vocês botem, pessoal, a palavrinha que, o pronome que. Pronto. Aí depois vocês me dizem quantas vezes tinha lá que. Eu acho que no meu TCC, quando a gente fez isso, acho que tinha 90 e poucas vezes a palavra que. Aí a gente saiu substituindo ao qual, a qual, e foi substituindo. Mas que a gente utiliza muito. Que é um vício de escrita. A gente utiliza demais que. Né? Só que você pode substituir, né? Qual, a qual, né? Pode substituir por artigo. Tem né? A parte de gramática, pessoal, da língua portuguesa, uma das mais difíceis do mundo. Certo? A gente sabe disso. E qual é o grande problema que eu vejo na nossa língua? São as exceções. Né? Nós temos muitas exceções. Depois do acordo aí do vocabulário, o acordo linguístico, aí foi que ficou bem complicado mesmo, né? Então, enfim, a gente vai lá, né? Confirmamos ali as nossas hipóteses ou não, né? Podemos auxiliar no prognóstico, na prevenção, ali dar um direcionamento ao tratamento,
né? Então, assim, confirmadas as hipóteses, o prognóstico não foi, né? Cadê aqui? Deixa eu voltar. Considerado favorável. Certo? Peraí, passei demais, pessoal. E foi recomendada uma psicoterapia de reforço do ego para enfrentamento da situação. Então, certamente ali, o psicólogo que avaliou identificou que existiam fatores psicológicos predominantes no caso daquela paciente, que era necessário ela entrar no processo psicoterapêutico. Foi recomendado. Por quê, pessoal? Após a avaliação psicológica, a gente pode fazer as recomendações, né? Lembre-se que a gente tem um objetivo. Então, das vezes que eu fiz a avaliação para a questão organizacional, a gente sempre tinha lá, por exemplo, apto com restrição ou inapto. Obviamente, existiam os critérios, tá, para você dizer que a pessoa está apta, que ela está apta com restrição ou inapto. Isso acontece, quem já tirou habilitação, né, ou passou para, o pessoal chama popularmente de psicoteste. Gente, pelo amor de Deus, não chamem mais psicoteste. Vocês são psicólogos. Avaliação psicológica para o contexto do trânsito, avaliação psicológica do DETRAN, mas não chama de psicoteste não, tá? Certo? Avaliação psicológica. Tem mais bonitinho, avaliação psicológica no contexto de trânsito. Ó, né? Não fazer o psicoteste do DETRAN. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso não. Avaliação psicológica, tá? E assim, um outro ponto, lá vai ter, né, a questão de apto com restrição ou inapto. Aí, geralmente, quando você tem, acho que, eu não lembro agora, mas apto com restrição, você tem ali, exame psicotécnico, né? Psicotécnico, pessoal, tem a ver com testagem psicológica. E a gente não faz só testagem, a gente faz avaliação psicológica, certo? Então, geralmente, quando dá inapto com restrição, você repete o teste em 15 dias depois, não lembro agora, né? Faz um tempinho que eu li sobre a questão da avaliação psicológica no contexto de trânsito, não no psicoteste, tá? Eu não me recordo, tá? Aí é o seguinte, pessoal. Neste caso, desde o início, o que nós levantamos no caso dessa paciente? Questões claras, funcionais, né? Só que é o seguinte, a gente vai levantar essas informações, por exemplo, muitas vezes vinda do médico, né? Advinda de um outro profissional, mas nós vamos fazer o quê? As entrevistas iniciais com aquela paciente. Nós vamos ali levantar o quê? Mais perguntas. Vai ser estruturado, vai ser semi-estruturado, a gente vai ver aí nas próximas aulas essa questão das ferramentas, né, das nossas ferramentas, das nossas aí, o que nós utilizamos no processo de avaliação psicológica. Então, a gente vai conseguir levantar ainda mais informações a partir daquelas entrevistas com a paciente. Uma entrevista clínica, uma entrevista motivacional, uma entrevista lúdica, que a gente faz com as crianças, por exemplo, certo? A gente vai ver um pouquinho de entrevista lúdica, eu vou trazer para vocês um pouco sobre isso. Aqui está dizendo que cada caso vai ter sua particularidade, certo? Às vezes é possível levantar nas primeiras perguntas, né, a partir do próprio encaminhamento, quando ele é confiável, quando ele é bem realizado, quando já existe a observação de um outro profissional, né? Aqui está dizendo no caso de encaminhamento para diagnóstico diferencial, ou seja, a pessoa que está encaminhando, ela precisa entender se é um transtorno ou não, se é um transtorno ou outro, certo? Em que o psiquiatra propõe alternativas, não só as perguntas estão explícitas, como também é possível formular hipóteses. Então, se você recebe um encaminhamento vindo de um psiquiatra, que ele precisa ali de mais informações a respeito daquela questão psicológica, ele está avaliando em termos clínicos, em termos psicopatológicos, em termos neuroquímicos. Mas ele precisa, por exemplo, psiquiatras que não têm um conhecimento de psicoterapia, um conhecimento mais apurado de questões comportamentais, cognitivas, né, ou psicodinâmicas, né, ele vai poder solicitar
ele precisa, para fechar o diagnóstico, que ele tenha ali dúvidas entre um determinado transtorno ou outro. Isso acontece também. Da mesma forma, como o Miguel está trazendo, a gente pode encaminhar pessoas a um psiquiatra quando nós verificamos que, dentro das nossas observações, existe um transtorno mais grave, tá? Ou é necessário ali, para que a pessoa comece a ter ali, por exemplo, uma melhor relação, uma melhor compreensão, uma melhor disposição para a questão psicoterapêutica, quando você observa que é necessário uma questão medicamentosa, certo? Só lembrando, pessoal, nós, enquanto psicólogos, nós não medicamos, certo? Nós não temos autorização para medicar pessoas. Quem medica é o médico, nós não somos médicos, certo? Lembrem, guardem isso. Porém, pessoal, como bons conhecedores do comportamento humano, conhecedores também de psicofarmacologia, que nós vamos estudar isso lá na frente, o que nós podemos fazer? Sugerir, né? Nós não vamos receitar, nós vamos sugerir. Por exemplo, vou usar, por exemplo, mais uma vez, o uso de algum medicamento fitoterápico. Nós podemos sugerir, certo? Da mesma forma que nós podemos sugerir a pessoa e encaminhá-la a um psiquiatra, certo? Mas são casos e casos. Nós não podemos medicar, nós não podemos receitar, né? Dizer ali, receitar para a pessoa Rivotril de 12 miligramas. Certo? Sertralina. Não. Os medicamentos psicotrópicos nós não receitamos. Agora, a questão fitoterápica, como ela é mais simples, como ela não causa efeitos tão complexos em níveis como os psicotrópicos o fazem, a gente pode sugerir, sim, né, de repente, ali num quadro de ansiedade, para a pessoa começar a tomar ali uma vez ao dia, né, ou a gente pode direcionar também para ela que faça uma consulta com clínica, por exemplo, o médico clínico geral também receita, tá? Então, a gente pode sugerir, certo? Não significa dizer que nós estamos medicando aquela pessoa, ok? Miguel, pois não? Pedro, não sei se é uma pergunta que você sabe responder, pelo fato de não ser da psiquiatria, mas você sabe me dizer como é a forma do psiquiatra receitar e do médico, a diferença, você sabe dizer? Caso não, estava de boas. Assim, Miguel, em se tratando de questões psiquiátricas propriamente ditas, tá? Ou seja, vamos fazer uma distinção aqui. Nós vamos ter o clínico geral, que é aquele médico que geralmente ele acolhe a pessoa, sendo questões mais simples, por exemplo, ali, será uma dor de cabeça, febre, uma inflamação e tal, ele já tem ali aparatos técnicos para receitar alguns medicamentos, né? Alguns clínicos gerais, por ter um conhecimento a mais em relação à questão da psiquiatria, às vezes também eles fazem a medicação. Eu já vi clínicos gerais, por exemplo, receitar Rivotril, receitar fluoxetina, né? Porém, o profissional mais habilitado em termos de medicamentos, principalmente psicotrópicos, é o psiquiatra. Então, a avaliação clínica que o psiquiatra faz, ela é mais direcional, ela é mais específica, né? Eu, por exemplo, enquanto clínico geral, eu não tenho tanto conhecimento apurado de psiquiatria, né, para ter ali mais ferramentas, mais conhecimento para fazer sugestão, até porque, assim, a questão diagnóstica, ela é muito mais voltada para o psiquiatra, que é o profissional especialista nisso. E aí ele vai direcionar. Geralmente, assim, quando é receitado por um clínico geral, ele vai receitar ali, porque conhece de psicofarmacologia também, ele vai receitar por alguns dias, mas eu vejo a principal questão, a principal diferença entre um e outro é que o médico psiquiatra, ele já tem ali os protocolos, ele já tem ali, por exemplo, a questão, eu já fui a psiquiatra, né, em 2019, acho que eu já contei isso para vocês, eu tive algumas crises de ansiedade, e o psiquiatra que me atendeu foi um dos médicos mais humanos que eu já vi, né, ele parecia que eu estava numa sessão de terapia, e ele
me perguntou se eu queria fazer as medicações. Eu disse, Pedro, estou sugerindo, a minha sugestão, né, na época o diagnóstico foi transtorno misto, né, que é depressão e ansiedade conjuntas, tá? E ele disse, eu estou sugerindo, gostaria de sugerir um uso de algum psicotrópico. Você gostaria de tomar? Eu disse que sim, né? E na época fiz uso de, acho que foi o Zalato de Citalopram, se não me engano, na época. Pronto, então é basicamente essa diferença, é a questão da especialidade. Você vai ter um profissional que é especialista naquilo ali. Né? Você toma esse Citalopram mesmo, Miguel, ou é algum Oxalato, Brometo? Pedro, é um que tem. O comprimido dele é redondo e branco. Eu acho que é o Oxalato mesmo. É para diminuir o estresse. Ei, Pedro, então tem uma certa. Eu também poderia dizer assim, diferença, né? O psiquiatra receita tais medicamentos e o médico receita outros, né? Basicamente isso. Basicamente assim, porque assim, tem alguns medicamentos que são mais comuns, inclusive mais fáceis de serem encontrados, por exemplo, Rivotril, fluoxetina. Então, geralmente, em quadros ansiosos, receita-se ansiolítico, Rivotril, por exemplo. Né? Em casos depressivos, já receita, esse Citalopram é muito comum. Né? Inclusive, existe, por exemplo, alguns médicos, que eu já peguei pacientes assim, alguns cardiologistas que receitam esse Citalopram por conta das palpitações, da taquicardia, receitam esse Citalopram para a questão, para aliviar a questão cardiorrespiratória. Né? Então, vai muito aí da questão, eu não tenho tanto conhecimento assim mais específico, mas tenho um pouco de conhecimento de psicofarmacologia e acompanho alguns profissionais, mas basicamente essa questão em relação à especialidade. Tá? Pessoal, quem não mandou mensagem ainda, vocês mandam que eu vou fazer a chamada de vocês agora, tá? Enquanto isso, eu vou concluindo aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Estamos falando da questão do diagnóstico diferencial. Outras vezes, né, vai ser possível levantar alguma hipótese, ainda que provisória, hipóteses podem ser provisórias, certo? Só no início da história clínica. Então, muitas vezes a gente levanta aquela hipótese inicial, mas aquilo não vai se consolidar ao longo do processo. Aí, neste caso, a construção do restante da história clínica e da história pessoal será estruturada em termos de sondagem para a obtenção de subsídios que reforcem a fundamentação da hipótese ou para a busca de dados comprobatórios. Ou seja, é isso aqui que a gente vai fazer dentro do processo de avaliação psicológica. Então, aquela hipótese inicial, ela não é uma hipótese tão interessante, ela não é uma hipótese ali que foi confirmada inicialmente, né? Aí a gente precisa buscar dados, a gente vai fazer as entrevistas, vai aplicar os testes, vai fazer toda a parte ali que envolve o processo que a gente vai ver um a um, certo? Buscando aí levantar essas informações, isso podendo também fundamentar e formular uma outra hipótese, certo? Então, não obstante, geralmente o elenco das perguntas só fica inteiramente completo, isso é interessante, após o levantamento de toda a história, embora durante todo o processo psicodiagnóstico e de avaliação psicológica se possa, de vez em quando, levantar questões subsidiárias aos objetivos previstos. Então, a gente vai buscando ali elementos que não estão manifestos, ali a gente vai buscando na entrevista clínica com o paciente, ou na entrevista comportamental, por exemplo, ou na entrevista motivacional. Porém, está fazendo um adendo, no momento em que é possível levantar questões básicas e estabelecer objetivos, o que em geral ocorre no fim da primeira ou segunda entrevista, há condições para estabelecimento de um plano de avaliação com base nas hipóteses, e, consequentemente, para realizar o contrato de trabalho. Certo? Então, ali, a gente vai fazer, pessoal, esses primeiros procedimentos, vai observar a questão da demanda, vai observar o encaminhamento, se já veio com algum tipo de pré-diagnóstico, se há um diagnóstico diferencial, se há sugestão, se há levantamento de hipóteses também relacionado ali pelo profissional que encaminhou aquela pessoa. Tudo isso a gente vai verificar no primeiro passo. Isso é só o primeiro passo da avaliação psicológica. Certo? Nós estamos na primeira etapa. Aí,
realizamos, verificamos, a gente vai montar um plano de avaliação com base naquelas hipóteses. A gente já começa a pensar, por exemplo, se existe, por exemplo, aspectos psicodinâmicos ali, a gente já vai pensar em termos de aplicar testes de personalidade. Se existe ali uma questão cognitiva, algum prejuízo cognitivo, a suspeita de algum déficit cognitivo, a gente já vai pensar ali em alguns testes que avaliam essa questão cognitiva. Se algum prejuízo à linguagem verbal ou não verbal, a gente já vai pensar também ali nessas questões. Tudo isso é raciocínio. Nesse contexto, é raciocínio clínico, que é uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo, pessoal, de encontrar lógicas nas coisas. Munidos de informações, né, técnicas, científicas e conhecimento, a gente consegue ali observar o contexto daquele paciente, o contexto daquele avaliando, daquele analisando, né, ou examinando, tanto faz, a gente consegue estabelecer alguns padrões, estabelecer alguns parâmetros e pensar, raciocinar clinicamente ou não, né, pode ser um tipo de raciocínio, né, como estamos falando aqui da parte clínica, de entender em termos de prognóstico, qual a evolução que pode ter. Como pode ser o comportamento? A gente faz as primeiras entrevistas, a gente entende a questão socioeconômica da pessoa, nós entendemos alguns aspectos através da anamnese, por exemplo, como é a vida da pessoa, se ela toma medicação, se ela não toma, se ela já tomou, se ela já fez terapia, se não fez, se ela já passou por algum outro procedimento médico, se ela teve percas familiares recentes, enfim, é uma gama de informações que a gente vai buscando. Por isso que é um processo. Né? Não é uma coisa assim que você vai fazer do dia para a noite, é um processo, leva tempo, às vezes demora um pouco mais, porque nós precisamos, assim, por uma questão ética, de termos informações precisas, né? Informações, talvez não precisas, assim, em termos mais específicos, mas informações que deem embasamento para que eu não cometa falhas no processo, para que eu não cometa erros. Por quê? Nós vamos falar dos aspectos éticos em outro momento. Nós estamos falando de ser humano. E como nós mencionamos na aula anterior, a avaliação psicológica ela tem um cunho ético. Ela tem uma questão social envolvida. Né? A título de exemplo que eu tinha falado para vocês, se o nosso processo de avaliação psicológica é relevante para um juiz que está ali em um processo de separação judicial e de questão de estabelecimento de guarda, por exemplo, né? E se a nossa avaliação psicológica for relevante ali para o juiz, para que ele possa definir com quem ali dos genitores vai ficar a guarda da criança, a gente tem uma questão social ali envolvida, psicossocial envolvida, né? Porque se, de repente, a criança, como ocorre muitas vezes, pessoal, de não haver condições específicas, sei lá, de um determinado genitor ou genitora ter a guarda daquela criança e é cedida. Então, enfim, só questões que a gente pode, não estou dizendo que é preto no branco, né, que é 1-0, não, que é binário, não. Pode ocorrer, pode. Então, é da gente pensar que além desse trabalho todo que a gente tem do conhecimento, da questão toda envolvida, nós temos que ter esse cuidado também relacionado às questões éticas do nosso processo. Ok? Aí a gente passa, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, para a questão do contrato de trabalho. Certo? O contrato de trabalho, ele é um contrato muito mais psicológico do que um contrato em si. Né? Pois é, não é binário, né? Não é 1-0-0-1, né? Preto no branco, como a gente pode dizer. A gente vai estabelecer, pessoal, um contrato. Vou citar exemplo para vocês da psicoterapia. Sempre que nós temos um paciente novo na clínica e que nós fazemos essa análise inicial e é definido que nós vamos seguir com aquele paciente em psicoterapia porque é sugerido a partir da nossa análise inicial, certo? Porque muitas vezes, pessoal, a gente pode fazer a anamnese, a gente pode fazer algumas sessões iniciais e identificar que a questão daquele paciente não é para um processo psicoterapêutico, certo? Pode ocorrer. Então, a gente vai definir ali, estabelecer um contrato. São as questões iniciais, né?
Nós já esclarecemos essas questões, nós já definimos as nossas hipóteses, nós já sabemos quais são os objetivos do nosso processo. Nós ali já temos, por exemplo, ideia do que nós vamos fazer nas primeiras entrevistas, já estamos avaliando ali quais são os testes que podem ser utilizados, né? Já vamos pensar também nas possíveis conclusões, podemos pensar também pela nossa experiência quanto tempo pode durar, aí a gente parte para o contrato. O que é o contrato? É aquilo que eu vou estabelecer com o meu paciente em termos, como eu posso dizer, práticos, implícitos ao processo. Então, se eu combino com aquele paciente, vou citar assim um exemplo esdrúxulo, sabe, pessoal? Não significa dizer que é isso. Que serão 10 sessões. Muito, mas 10 sessões. Essas 10 sessões, elas ocorrerão às terças-feiras, no horário das 18 horas. Então, estamos estabelecendo ali as condições, certo? Então, o paciente, o avaliando, ele fica ciente que ele deverá ir, né, àquela sessão de avaliação, aquela entrevista, tá? Durante aí 10 terças-feiras, às 18 horas. Então, eu estabeleço um contrato. Esse contrato, muitas vezes, é psicológico, certo? Há profissionais que utilizam um contrato por escrito, né? Então, eu já utilizei com alguns pacientes, eu acho interessante ter, porque eu tenho uma descrição de tudo lá que eu faço, telefone CRP, um monte de coisa lá, falando sobre a questão, inclusive, do pagamento e tal. Já utilizei com alguns pacientes, né? No começo eu utilizava bastante. Existe a questão do contrato verbal também, tá? Por exemplo, dentro de psicoterapia, é a partir desse contrato que nós estabelecemos algumas questões. Tá? Vamos lá. Dia e horário das sessões. Nós estabelecemos que, uma coisa que é muito comum, que aquela sessão, se ela vai ser paga antes ou depois da sessão. Tá? Estabelecemos também algumas questões padrões entre psicoterapia. Estou falando de psicoterapia, não da avaliação psicológica. Que, por exemplo, que se o paciente ele não cancelar em até 20, caso ele não vá poder ir à sessão naquele dia determinado, se ele não cancelar em até 24 horas, aquela sessão vai ser faturada. Que a sessão tem duração de 50 minutos, e que, por exemplo, se ele chegar atrasado, ele chegou 10 minutos ali, aqueles 10 minutos vão ser contados como sessão, ele só vai ter ali 40 minutos de sessão. Entende? Certo? Isso é um contrato. É como se fosse assim, eu vou usar uma palavra que eu nem caberia tanto, mas as regras, né? Tem a ver com o nosso compromisso. Certo? Porque assim, pessoal, só para eu ressaltar umas coisas para vocês, eu vou falar assim abertamente com vocês. Vocês sabem que eu falo abertamente mesmo e pronto. Não é porque que nós somos psicólogos, né, que nós somos seres assim, bonzinhos, caridosos, certo? Ou seja, o paciente chegou ali 20 minutos atrasado na sessão, ele só tem 30 minutos. Se a sua sessão tem 50 minutos, ele só tem 30 minutos de sessão. Bem Certo? disciplinado, né, Pedro? Isso. Nós temos que ter... É um trabalho, pessoal. Pessoas que trabalham CLT, por exemplo, quem trabalha no horário comercial entra às 8 da manhã, certo? Tira uma pausa ali para almoço, por exemplo, ao meio-dia, ele tem que retornar para bater o ponto 13 horas e ele sai às 17. Nós, enquanto profissionais, temos as nossas regras, temos a nossa questão de conduta, e precisa ser respeitada pelo paciente. Não é porque nós estamos acolhendo o sofrimento das pessoas que nós não temos que ter regras, que nós temos que ter ali os nossos compromissos, né? Antônio, acho que levantou a mão aí. Antônio, você queria falar? Sim, Pedro. Tá com uns 2 dias, eu até falei para Vinícius que uma discussão boba com um colega. Ela gosta muito de zoar, tirar paciência e tudo, e eu, no momento em casa, já descansando, ela ficou me zoando na rede social.
no chat, e eu respondi assim com uma patada de leve. Ela estava sendo chata, aí ela foi, disse, como é que alguém vai ser psicóloga? Já sei. Paciente assim, eu disse, ei, calma aí, tu vem aqui falar um monte de coisa chata, eu tô sendo sincera pra você, que eu não gostei, você foi grossa, e eu não gostei. Aí você acha que porque eu vou ser uma psicóloga, eu vou ficar sendo saco de pancada aceitando esse tipo de bullying, essa chatice. Não. Hoje ainda ela tocou no assunto e eu fingi que eu não estava nem ouvindo. Perfeito, perfeito. Pessoal, aprenda uma coisa desde já. Antes de psicólogos, vocês são pessoas, vocês são seres humanos, certo? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi das pessoas assim, mas você é psicólogo, você não é para estar com esse comportamento, você não é para estar assim, lançado, você não é para se irritar, você não é... Gente, nós somos seres humanos. Ei, Pedro. Oi. O psicólogo vem depois da nossa formação de ser humano. Às vezes nem a gente mesmo acredita, né? Por exemplo. A gente vai pensar nisso. Não, eu vou sempre me prender a uma função, não. Ou então a minha formação, não, eu não vou fazer isso porque o que o povo vai pensar? Gente, eu sou um psicólogo, né? A gente precisa desmistificar isso. É um dos pontos, pessoal, que o Miguel trouxe aí, achei bacana, ele falou aqui, foi o Miguel que falou da valorização profissional? Foi. A questão, pessoal, nós precisamos nos valorizar enquanto profissionais. Durante muito tempo, até ainda hoje, inclusive, colocaram os psicólogos em cima de um pedestal. Certo? Como se nós fôssemos seres intocáveis. Isso mesmo, Miguel, você é psicólogo, como você está trazendo, como vocês estão trazendo. Pessoal, nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos munidos de ciência em busca de ajudar outras pessoas. Nós somos munidos de ciência, nós somos aptos a ajudar as pessoas a auxiliar em diversas coisas, seja clínica, legal, seja lá o que for. Nós temos um conhecimento técnico para isso, né? Habilidades e competências que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa profissão. Que, como disse, acho que vocês viram lá com o professor Willan, né? Nós devemos estar sempre nos reciclando, buscando mais conhecimento. Né? O Código de Ética não diz isso, né? O psicólogo prezará lá e pela contínua formação, alguma coisa assim, não lembro agora, não decorei, pessoal do CRP, ou o Código de Ética, né? Mas o psicólogo buscará se aperfeiçoar e tal, né? Enfim, todas aquelas coisas que vocês já viram lá, professor Willan. Mas nós somos seres humanos, certo? Eu vou dizer, a coisa que eu mais gosto, enquanto profissional, não vou dizer a coisa que eu mais gosto, mas uma das que eu mais gosto é quando as pessoas chegam para mim e dizem assim, bicho, você nem parece que é psicólogo. Eu digo, que bom, por quê? Não, porque você é assim, você conversa de tal jeito, você é engraçado, você e tal. Sim, minha gente, e é para ser psicólogo, eu era para ser uma pessoa de cara fechada, né, ficar tipo assim, olhando para todo mundo, como se eu estivesse analisando todas as pessoas, né, buscando lá, né, e as meninas, microexpressões. Não, gente, eu não sou assim, não. Isso mesmo, eu vejo como elogio, porque sinal que eu estou transparecendo enquanto profissional que eu não sou um bicho-papão, que eu não estou em cima do pedestal, que eu não sou o médico dos loucos, que eu sou uma pessoa comum que trabalha como psicólogo, que tem a profissão do psicólogo, e eu acho isso fantástico, sabe? Eu acho isso fantástico, quando as pessoas dizem, você nem parece que é psicólogo, sabe? Alguns falam ironicamente, algumas pessoas falam em tom de elogio, assim, Pedro, você nem parece que é psicólogo, assim, porque você é uma pessoa tão natural, tão comum, tão simples, assim, a forma como você fala, sabe, você não tem um jeito de falar, assim, rebuscado, técnico. Claro, mas é isso que a gente precisa fazer. Mas a gente tem cosméticos também. Exato. Já tem, aquela questão do estereótipo, né, Cris? Já existe o estereótipo de médico, né? Para as pessoas é aquela coisa assim, o médico chega, não olha na sua cara, anota ali, entrega a receita e pronto, acabou-se. Né? Mas, por exemplo, pessoal, a médica, quando eu tive Covid, a médica que me atendeu foi um profissional fantástico, acho que eu já trouxe isso para vocês aqui em algum momento. Conversou comigo, foi uma outra pessoa que parecia que eu estava numa sessão de terapia, porque a gente começou a conversar, a gente começou a falar, ela disse, minha mãe é psicóloga também, né, e começou, aí, sabe, e
Mas é isso, nós não somos, pessoal, seres de outro planeta, nós não somos pessoas de outro mundo, nós não somos pessoas estranhas, nós somos pessoas, somos seres humanos como qualquer outra pessoa, certo? Mas é como o Simone está trazendo aí, né? Como o grande um falou, tocar uma alma humana seja uma outra alma humana, apenas isso, né? Obviamente que, por uma questão ética, nós precisamos ter, sim, algumas posturas que podem ser consideradas inadequadas, que a gente responde por isso, mas isso não significa dizer que a gente vai mudar a nossa essência, mudar os nossos traços de personalidade, que não são mutáveis, né? Só para que as pessoas olhem para mim e achem que a psicóloga tem que ser assim, porque o psicólogo tem que falar bonito, o psicólogo tem que falar técnico, o psicólogo tem que ser uma pessoa séria, o psicólogo não pode se irritar, o psicólogo não pode fazer isso, o psicólogo não pode viver a vida dele, não pode ter um momento de lazer, não pode se expor, não sei o que, entende? Certo? Ok? Alguém vai falar? Ingrid, Antônia, Simone? Essa questão das pessoas querer cobrar, eu passo por isso até pela questão da minha vida espiritual. Às vezes tem pessoas que dizem de jeito, mas você não era para reivindicar tanto, não era para se importar tanto com essas coisas, não, porque isso não é comportamento de uma pessoa que é crente. Eu digo, gente, pelo amor de Deus, eu tenho uma vida social, eu tenho uma vida estudantil, eu sou um ser humano, eu sou um cidadão, eu pago imposto, eu tenho que reivindicar, eu tenho que lutar pelas coisas. Minha vida espiritual é uma coisa, minha vida social, e eu sou cidadã, eu tenho que lutar pelos meus direitos. Sim. As pessoas confundem as coisas. Nós somos seres multidimensionais, como a gente já falou aqui, né? Somos seres multidimensionais. Agora... A questão da minha... Eu não poderia ser bruta, né? Como ela falou. Desculpa eu, professor. Não, tudo bem. Como a menina ficou... Ela disse, como é que uma psicóloga vai ser bruta desse jeito? Eu disse, calma aí. Você testou aí meu limite de paciência. Isso era 11h15 da noite, um assunto bem... E, tipo assim, porque eu estou estudando psicologia, eu não posso estar com ela me irritando. Não existe isso. Olha, isso revela essa situação que a Antônia está trazendo, entre tantas outras, pessoal. A ignorância que eu falo no sentido de não conhecer. Certo? Porque, no senso comum, ignorância é como se a pessoa estivesse agindo com brutalidade, né? Isso é um menino ignorante, mulher ignorante, homem ignorante, não. Ignorância no sentido de não conhecer. As pessoas não conhecem o que a gente faz. As pessoas não conhecem o trabalho do psicólogo, que é ser psicólogo. Por isso que na cabeça delas, assim, elas confundem a nossa prática com aquilo que nós somos. Por exemplo, se eu trabalho com pessoas que buscam ser mais tranquilas, pessoas ansiosas que querem ser mais tranquilas, que querem ser mais espontâneas, pronto, né? Aí as pessoas confundem a nossa prática com o que nós somos, ou seja, a ignorância, ela não sabe o que a gente faz. Isso levanta duas questões, pessoal. A primeira é que, como nós já mencionamos aqui, nós somos seres humanos e temos direito de sentir raiva, de sentir as nossas emoções básicas ou as nossas emoções secundárias, sim, as nossas 7 emoções básicas, secundárias, certo? Raiva, medo, tristeza, alegria, enfim. E aí você tem uma segunda questão que eu já vejo como problema. Se as pessoas não sabem o que a gente faz, se elas são ignorantes sobre o que a gente faz, é sinal que nós não estamos educando essas pessoas sobre o que nós fazemos. As pessoas não conhecem o nosso trabalho. E é aí que entra o nosso papel enquanto profissionais de defender a nossa profissão. Eu não falo em termos, assim, não é militar, podemos dizer, sermos militantes. Até podemos ser militantes, sim, da nossa profissão e defender com unhas e dentes. Mas educar as pessoas sobre o que nós fazemos. Porque existe, no Brasil, principalmente, uma desvalorização da classe psicológica porque as pessoas não conhecem o que a gente faz. Até hoje as pessoas não sabem o que a gente faz. Tem uma questão interessante, só para a gente finalizar, já são 9h09, tá? Eu estava assistindo uma palestra de um psicólogo uma vez, bem famoso, o Bruno Rodrigues, né, que trabalha com marketing para psicólogos. Eu gosto muito dessa parte, só de marketing. Eu estudo bastante, Bruno Soalheiro, Bruno Rodrigues, tem uma galera aí que é muito bacana, que está fazendo um trabalho excelente sobre a psicologia no Brasil e levando o nome assim, dos psicólogos bem à frente, né?
Isso é muito bacana e muito importante. Sugiro a vocês seguirem essas pessoas, né, porque a gente está criando uma geração de psicólogos diferente das gerações passadas, que são pessoas muito mais comprometidas, muito mais, assim, levantando a bandeira da psicologia e dizendo, olha, nós precisamos ser valorizados. Mas o Bruno Rodrigues, uma vez, ele estava falando assim, contando uma história, que ele mencionou que, ele tem um psicólogo bem famoso também, né, que eu acho que é o Fabrício, não lembro agora, Fabrício, alguma coisa, que ele escreveu até um livro, Relacionamento para Leigos. E ele mencionando que uma vez o Bruno falando que tem uma namorada, a namorada falando, olha, amor, a minha amiga fulana, né, precisou de um psicólogo e tal, né, assim, ela nem fala muito comigo, não sei o quê, mas eu indiquei o Fabrício. Aí ele olhou assim para ela e disse, caramba, eu sou psicólogo. E você foi indicar uma outra pessoa. Só que ele disse assim, ele se sentiu incomodado naquele momento, mas ele pensou aí, ele levantou justamente esse questionamento que eu trouxe. Poxa, as pessoas que convivem com a gente, às vezes esquecem ou não sabem que nós somos psicólogos, né? Então, uma sugestão, assim, para vocês, pessoal, quando vocês se depararem, por exemplo, com essas pessoas que a Antônia falou, que não sei o quê, assim, vocês perguntem, olha, você sabe o que um psicólogo faz? Para você, o que é ser psicólogo? Qual é a sua concepção de psicólogo? O que você acha que é um psicólogo? Entende? Porque você vai quebrar o padrão e vai confrontar a pessoa, você não vai confrontar com agressividade, nem com passividade também, mas você vai perguntar para a pessoa, certo, você está falando isso, você sabe o que o psicólogo faz? Aí a pessoa, geralmente, o que ela vai... Algumas pessoas vão trazer um monte de estereótipo. Um monte de estereótipo. Porque cuida de dor, não sei o quê, não sei o quê. Aí, assim, vocês vão ter, né? Certo, e aí? O que você acha de psicólogo? Me explica aí, com suas palavras, já que você está dizendo que eu, enquanto psicólogo, não deveria agir assim. Me explica o que você acha. Como eu deveria me comportar, o que você acha que o psicólogo faz. Pronto, aí você vai entender. Aí você vai ali e cria um diálogo, certo? Ok? Então, pessoal, são 9h12, tá? Próxima aula a gente fica aqui para explanar um pouco mais sobre o contrato, mas eu acredito que tenha ficado bem explícito, né, que esse, como diz aqui, ó, cumprimento, certo? De obrigações, comprometimento, na verdade, de obrigações formais, certo? Então, a gente vai ficar aqui, ainda tem algumas coisas, estabelecimento do plano de avaliação, escolha dos testes, algumas coisas que a gente vai ver na próxima aula, certo? Então, eu queria agradecer a vocês por mais um momento dedicado, tá? Desejar um bom descanso aí para vocês. Pessoal, segundo e terceiro períodos, amanhã nós temos aulas de Teoria da Personalidade 2. Pessoal, do primeiro período a gente se encontra na próxima semana, tá? Certo, pessoal? Um abraço a todos, bom descanso, tá? Bons estudos para quem for estudar, boas outras coisas para quem for fazer outras coisas. E amanhã, segundo e terceiro período, estamos por aqui novamente, tá? Até mais. Tchau, tchau, pessoal.